Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos decks mais fortes desse meta, ou é um dos decks mais fortes desde o surgimento de uma carta muito específica. Além disso, nessa última coleção de Aether Drift, a gente teve o lançamento de uma carta bem específica, que toda vez que esse tipo de carta é lançada dentro do jogo, desde os primórdios do lançamento do Magic, esse deck é construído e se torna extremamente forte. E eu posso provar isso utilizando apenas uma imagem de uma carta, que é essa carta aqui. Exatamente, estamos falando de um deck de afinidade por artefatos. Então vamos aqui para dentro do jogo, na nossa parte de decks, e a gente vai dar uma olhadinha nesse deck de afinidade por artefatos. Bom, então aqui a gente tem o nosso deck aberto. Atualmente, a gente não tem muita carta que possui afinidade por artefatos, mas esse deck ficou extremamente forte por causa da Sintetizador dos Simulacros. Por quê? Porque o Sintetizador dos Simulacros é uma carta que toda vez que você joga um artefato, você cria uma ficha de artefato, que ele é 0/0, né? Essa ficha de artefato, e ele recebe mais um para cada artefato que você possui. Então, esse deck é totalmente voltado para artefatos. A gente só vai ter cartas de artefato aqui e todas as nossas cartas vão fazer alguma coisa. E a ideia é descer o sintetizador, depois descer artefatos e ficar fazendo essas fichas fortes dentro do campo. E aí, a ideia de afinidade por artefato é que, como é um deck de artefato, a gente vai conseguir utilizar essas cartas com um custo muito baixo e mesmo assim elas ainda vão ativar o sintetizador. Vamos dar uma olhada no deck, então. A gente está utilizando 3 passos, que é para cancelar, anular alguma coisa do oponente, alguma bomba que o oponente joga, ou a gente pode criar uma ficha que seja uma cópia do artefato ou da criatura alvo que você controla. Então dá para copiar um artefato que a gente está utilizando em campo. A gente tem a Bijuteria Sinistra, que é um artefato com uma mana preta, ela causa -2/-2 em alguma criatura, então é uma remoção que a gente está utilizando. A gente também utiliza a Lâmina da Coleta, que é também um artefato que é uma remoção. Quando esse artefato entra, cada oponente sacrifica uma criatura. Aqui temos Cofre do Colecionador, paga 2 vira, compra um card, depois descarta um card e cria uma ficha de tesouro. E essa ficha de tesouro é um artefato, a gente utiliza ela para gerar uma mana. Então, com o cofre, a gente faz o seguinte, a gente desce ele e a gente consegue reciclar o nosso deck, né? Tipo, comprar uma carta que às vezes a gente está necessitado e descartar uma carta. Além disso, você está gerando um artefato em campo. Então, você está com 2 artefatos em campo, a afinidade de artefato vai diminuir em 2, você está comprando uma carta e descartando uma carta. Temos Armadilha Perigosa, que é um artefato que, quando esse artefato entra em exílio permanente não de terrenal, o componente controla, é que esse artefato deixa como de batalha. Então também é uma remoção e a gente remove qualquer permanente do nosso oponente. E aí, na velocidade máxima, você vira e coloca o marcador +1/+1 na criatura ou no veículo que você controla. Aqui, ligar os motores é ativado, né, quando essa armadilha desce em campo, mas é muito difícil você chegar no nível, na velocidade máxima, que seria o nível 4. E aí a nossa carta principal, no nosso deck de afinidade por artefatos, é o Sintetizador de Simulacros. Quando esse artefato entra, a gente utiliza o Evidência 2, que é olhar as 2 cartas do topo, e aí a gente pode colocar qualquer número delas no fundo ou no topo. E aí, toda vez que um artefato com 3 ou mais entrar, a gente vai criar essa ficha de artefato que eu expliquei no início do vídeo. Então, aqui, toda vez que o artefato 3 ou mais, percebam que essas cartas iniciais que de custo 1 e de custo 2 não vão ativar o sintetizador, mas elas são essenciais para fazer o deck funcionar. Todas as outras cartas vão ativar o sintetizador. A gente tem o Edge da Assimilação, que também é um artefato de 3 manas. Quando ele entra, exila a criatura alvo até que esse artefato deixe o campo de batalha. E aí eu consigo equipar aquela criatura que eu exilei numa criatura minha. E aí quando eu equipo aquela criatura, meio que ganha as habilidades da criatura que eu exilei, né? Temos 2 Aranha de Tran, que é um artefato 3 mana 2/4. Quando essa criatura entra, você e o oponente alvo criam cada uma ficha de pedra de energia. Então paga 3, desceu a aranha,
um bicho 2/4, cria as fichas de pedra, então você está com 2 artefatos. Então a afinidade diminui em 2. A gente tem um Mechanotitã, né? Mechanotitã azul e preto. E aí é uma criatura artefato 4/4. E aí ele tem salvaguarda 1 e vínculo com a vida. Então é uma boa carta para jogar contra aqueles decks agros vermelhos, por conta do vínculo com a vida. E ele ainda tem salvaguarda 1. E aí quando essa criatura entra, a gente olha a mão do oponente, a gente faz ele descartar uma carta e ele vai comprar uma carta. É bem útil para tirar alguma bomba da mão do oponente, apesar de que a gente está dando uma carta extra para ele. E aí a gente entra com as nossas cartas, finalmente as nossas cartas de afinidade por artefato. Olha aqui, é um deck de afinidade por artefato, tá aqui a nossa afinidade por artefato. Guardião da Memória, 5 manas, 3/4 voar. Geralmente ele vai descer com uma mana azul e ele vai ativar o Sintetizador. Ele desce muito rápido no turno 4, então a gente tem uma carta no turno 3, no turno 4, 3/4 voar. Viagem para casa, você compra 3 cards e depois ganha 3 pontos de vida. Então geralmente a gente utiliza como uma branca e uma azul, compra 3 e ganha 3 pontos de vida. Muito boa também. E aí tem o Sucateiro Demoníaco, que é 7 manas. Ele é um veículo 4/3, mas quando esse veículo entra, para cada jogador, destrua até uma criatura alvo que aquele jogador controla. Aqui nesse deck está rodando apenas 2, mas daria para aumentar essa quantidade dele também. É uma carta que a gente tira uma coisa do oponente, geralmente por 1, 2 manas. Muito forte também. E aí ele tem Tripular 2, que é muito fácil de ativar. A gente consegue ativar ele, por exemplo, com a aranha. E aí vem o veículo 4/3 para o campo de batalha, né? Então, isso é o nosso deck de afinidade por artefato. Aqui a gente tem a nossa base de manas, sempre focando, como é um deck de 3 cores, branco, azul e preto, sempre tentar balancear as quantidades de cores, ok? Aqui tem mais um Mechanotitã, que daria para adicionar, daria para jogar com 3 também, e daí teria que remover alguma coisa. Mas esse deck está muito interessante do jeito que está. A ideia, a base do deck é buscar o sintetizador, descer muito artefato e invocar as fichas super fortes utilizando afinidade por artefatos, ok? Bora jogar algumas partidas para ver como o deck se comporta. Procurar partidas. Vamos para nossa primeira partida com o deck. Tá, vou jogar contra o Rotenat, ele é o ambicioso. E aqui temos mana azul, bicho azul e uma lama da coleta preta. Tá, temos turno 3 com a aranha. O ideal seria ter vindo com uma mana preta. Ok. Temos a nossa mana preta. Se ele descer alguma coisa, a gente consegue matar. A gente vai descer a aranha. Provavelmente ele tem alguma anulação. Ok? Para não ter gastado nada no turno passado, ele tinha alguma anulação. Okay, 4 manas. Vai comprar 2 e descartar 1. Criatura. Tá, vai descartar alguma coisa aqui. Compramos uma mana.
Aqui, quando descer o soberano, não vai dar para utilizar a bijuteria porque já é 5/3. Ele usou 2 anulações. Será que ele vai ter mais outra anulação? For the sake of the future, I will defend the past. I've got eyes everywhere. Tá, a gente não precisa de mana por hora. Agora a gente precisaria comprar artefatos. Knowledge is meant to be shared. Provavelmente ele tem mais outra anulação na mão. Eu não sei se vai dar pra descer. Quer ver? Opa, e... Tá, por hora caiu. Ok, mas a gente ainda cria isso. E a gente cria um 4/4. Eu tenho uma mana preta sobrando, porque eu não vou conseguir matar nada dele. Eu gostaria de usar esse 3 manas verdes, sacrifique e use vigiar 2. Nobody knows the past better than me. Bom, não deu. Acho que eu comprei muita mana no início. Demorou a vir o sintetizador. E aí a gente só teve o turno 5, mas antes de chegar lá ele conseguiu anular muita coisa. Acho que a base do deck dele é... Teferi, né? O resto é um controle, né? Ok. Interessante esse deck dele. Tá, podemos ir então para uma segunda partida, né? Bem interessante esse deck. Agora estou contra o Stretch.
Tá, aqui eu tenho mana branca, azul, preta, branca e preta. Aqui tenho 3 passos e o bijuteria. Então a ideia é ir matando os bichinhos dele, né? Tá, ele vai olhar minha mão, vai exilar alguma coisa, eu preciso gastar 2 a mais para jogar aqui. Tá. Vamos pra cá. Esse não vai dar para matar com bijuteria. Mas esse vai. Esse também eu precisaria de outra bijuteria. Que carta que é essa? No início da sua etapa final, coloque o marcador +1/+1. Tá. Dá pra fazer isso daqui. Acho que daria para criar uma ficha que seja uma cópia, né? Mas precisaria de 6 de mana para fazer isso. Ele vai pegar aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, né? Dá pra fazer isso daqui. A gente faz isso. Mata aqui. Ok. E uma resistência indestrutível. Só 3/3 já. Tá, eu precisaria comprar. Acho que eu não tenho mana suficiente, né? 3, 4, 5, 6. É, não tenho mana suficiente. Tá, a gente mata isso daqui. Acho que é só. Mas aí ele vai... consegue virar, fica 4. Ele desce mais outro celular. Ok. Essa partida também não deu muito bom. Tá, podemos ir para uma terceira partida. Olha só, ganhamos recompensas. As outras criaturas e artefatos que você controla recebem +2/2. Toda vez que estiver atacar, devolva ao campo de batalha até um card de artefato do seu cemitério. Olha, dá pra pensar em fazer um deck de fichinhas de artefato, né? E aqui temos um Lotus Radiante. Tá. Vamos mais uma partida, depois daria pra abrir um booster pra ver se tem alguma coisa
Interessante. Agora estou contra o Fengir Stoneaxe. Aqui temos turno 1 e 2, né? A ideia vai ser jogar o cofre do colecionador no turno 2, então começa com Ancoradouro. Começar com Ancoradouro. Em seguida, vamos para um terreno azul. Azul. E aí vem o cofre do colecionador. Aqui no turno 3, daria para descer uma mana. E talvez utilizar o cofre na próxima parte, no turno do oponente, né? Acho que sim. Aqui a gente consegue, é possível fazer uma parada e aí o Arena não passa direto. Daria para fazer isso agora. Compramos uma carta, descartamos um terreno azul. Turno. Tá. Temos uma opção. Ou poderia utilizar a armadilha, pegar isso, ou poderia matar. Talvez a armadilha seria o mais adequado. E daí eu tiro ele do campo. Tá. Como não dá para fazer mais nada, eu vou descer apenas isso. E aqui o meu turno acaba. Olha, o Guardião da Memória está com 2 de mana. Tá. Terreno, toda vez que atacar, cria uma ficha do mapa. Tá, vamos atacar. Criar uma ficha do mapa. 2 e aí a gente desce ele com 1 de mana. Tá, aqui por hora não precisa gastar isso. Ok, a gente tem lâmina, então não tem problema ela ter salvaguarda. Eu tô com 5. Tá vendo? Tá. Aqui a gente só desce lâmina. Ele vai ter que sacrificar aquilo. Causa mais 3 de dano. E aí a gente pode fazer o cofre do colecionador. Outro desse. Tá, eu tenho 2 manas. Que dá pra por hora só atacar. Próximo turno dá pra ativar o armadilha. Poderia ter ativado nesse turno agora
Ficaria com 5. Depois mais 2 ia para 7. Se eu não matar isso, eu vou acabar perdendo com mais 2 ataques. Eu preciso de 4 mana, né? Não consigo fazer isso. Tá. Agora a ideia vai ser dar mais um pra cá. Então, se eu tivesse feito no turno passado, talvez eu já conseguiria ter finalizado o game, né? This is my home, and I don't appreciate it when people touch my things. Tá, isso é bom. Acho que mana por hora não. I've always hated crowds. Deixa eu de novo. Tá, por 2 manas a gente compra 3 cartas e tá, como eu tô com 13 de mana, acho que dá pra fazer 13 de vida, dá pra fazer isso por hora. Em vigiar a gente deixa os 2. A gente ativa, compra um card, descarta, tem uma pedra, desce você. Gera um bicho e coloca mais um pra cá, porque isso aqui só vai se perder se eu não utilizar. É um deck mono black de zumbi, né? Acho que sim. Tá, ele vai ter que matar aqui. Ou aqui. Tá, beleza. A gente faz isso daqui, né? E a gente vence. Daria para utilizar mais um artefato, fazer ele descartar, comprar um carta. Daria para utilizar um Mecanotitã, né? Mecanotitã, fazer ele descartar. Ele compraria uma carta, mas aí a gente geraria um Constructo. Uma ficha de artefato. Ok? Bom, agora o deck funcionou, né? Foram 2 partidas com o deck não funcionando. Agora até funcionou. Apesar de que quase que eu perco para aquele 5/5 lá. Por pouco. Beleza, vamos para mais uma última partida. Para tentar pelo menos ficar 2 derrotas e 2 vitórias. Não sai apenas com derrotas. Para vocês não acharem que o deck é ruim. Tá. Aqui temos mana branca, azul e mana preta. Na verdade, aqui eu preciso comprar uma planície ou uma ilha.
Mas dá pra jogar pelo menos armadilha e dá pra jogar a bijuteria. Então agora eu tenho 2 ilhas, uma branca e tenho 2 pretas. Tá. Eu quero você e eu quero você também. Tá. A ideia de ter isso é porque provavelmente ele vai descer um dinossauro. Tá. Aqui é fim da fraternidade, né? E tem uma verde. Ele precisa de 2 vermelhas para utilizar essa daqui. Dá para utilizar o troféu do assassino. O fim da fraternidade é uma boa carta contra esse deck de afinidade por artefato, porque destrói todos os artefatos com valor de mana igual ou inferior a 3. Então mata esse daqui, mata esse daqui, mata tudo isso daqui. Tá, então ele precisa fazer alguma coisa ou a gente ganha o jogo. 4, 5. Ele tem 2 pretas, ele consegue fazer os... sem ter para onde correr e consegue fazer o troféu do assassino. Quatro, 8, 11. Tá. Se atacar com isso aqui, dá 3. Ele não tem mais mana, né? Então só ataca com isso aqui quando gerar um mapinha lá. E a gente finaliza a partida. Acho que essa foi mais tranquila, né? Bem mais tranquila. Pra terminar o vídeo bem. Bom, pessoal, esse é nosso deck de afinidade por artefatos. Temos algumas considerações para fazer com ele, que a gente vai ver agora. Basicamente, o deck é muito forte quando você consegue descer o sintetizador, quando os seus artefatos eles vêm na ordem certa, né? Todo deck é forte quando vem na ordem certa. Mas a ideia é de descer o sintetizador e a partir daí você consegue fazer muita ficha de criatura. Vocês viram que com 2 manas eu consegui descer o guardião e fazer o nosso constructor já um bicho 4/4. E aí você consegue descer o sucateiro com às vezes 1 mana preta ou 2 manas. Você gera um constructor e ainda mata alguma coisa do oponente. É muito forte. Essas cartas aqui do início é meio que para tentar controlar o jogo até chegar no sintetizador. As 2 primeiras partidas, acredito que eu não consegui comprar o sintetizador, né? O que deu uma dificuldade muito maior. Tem uma versão desse deck que é só azul e preta, é um Dimir, que ele utiliza uma carta para buscar artefatos. Uma carta bem forte de... vou mostrar ela para vocês aqui. De 3 de mana. Artefato. Que aí você consegue buscar um artefato no seu deck. Cadê? Ela tá aqui. Essa daqui, que é a oficina de reaproveitamento. Então você paga 2 viras, sacrifica outro artefato, procura seu Grimório um card de artefato com valor de mana igual a 1
igual a 1 mais o valor de mana do artefato sacrificado. Então você vai sacrificar a lâmina, você vai descer, matar alguma coisa, descer ele no turno 3, e aí você sacrifica a lâmina e é uma certeza absoluta que você consegue buscar o sintetizador. E a partir daí daria para fazer outras ideias e buscar algum artefato para auxiliar naquela hora lá. Mas esse deck utilizando essas 3 cores funciona dessa maneira. É um deck muito forte, muito forte. Desceu o sintetizador, o oponente ou ele precisa acabar com isso naquele turno ou ele vai perder. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.